quero estar em frente. Meu Deus, o Senhor ainda não me deu lá para a Serra Naia a graça de prosperar como muitas igrejas prosperam. Que às vezes a igreja é grande e prospera e estão fechando. Eu não estou entendendo, mas o Senhor tem que me dar graça. Entre no quarto, o Espírito Santo falou comigo. Disse: olha, há momentos que você precisa passar, porque eu quero te ensinar a viver sem dependência do homem. Eu quero te ensinar porque você tem que aprender a ser minha dependente. Arabacaia subneguetei. Quando Deus falou isso para mim, eu comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, como dói, Pecadolai, a gente ser rejeitado por filho, por nossos parentes. Como dói a gente ser rejeitado por nossa parentela. Às vezes a gente chega dentro da igreja, lá para ser, a profecia é tão grande, ninguém me dá mais parte do Senhor, ninguém mais abraça outro, ninguém se alegra mais quando o irmão recebe uma vitória. Mas não, quer criticar, quer apontar, quer matar. Na Deus ele nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo. O Senhor nos ensina a adorar e glorificar. Quando Jesus me levou 40 dias, 40 noites no processo do arrebatamento, ele me dizia assim para mim: filha, tu verás coisas aquilo que teus olhos nunca viam. E quando Deus preparou esse arrebatamento para mim, não foi todo mundo que acreditou no meu ministério, não foi todo mundo que acreditou, achou que eu estava louca, só porque eu não sabia ler nem escrever. Eu disse: meu Deus, e Deus começava a tomar o profeta e dizia: tu vai pregar a palavra como nunca. Eu disse: meu Deus, esse povo está louco, eu não tenho conhecimento de palavra bíblica, eu não sei ler, não sei escrever, pai, eu não sei falar. E o Senhor falava comigo: tu vai falar a minha palavra, tu vai pregar a minha palavra, eu vou te usar como instrumento na terra. E quando Deus falava, e até eu me desmorecia, porque aonde eu congregava não acreditava nos mistérios. E eu perguntava assim: Deus, aqui hoje mesmo, hoje é culto do quê? Culto de jejum, culto de maravilha. Nós estamos fazendo consagração, chamando para aqueles que querem consagrar para a sua família, para as casas impossíveis. Aí as cadeiras estão com vazio. Mas amanhã, que é culto de mistério, isso aqui está lotado na vassoura e combinei. As cadeiras ficam lá fora. Mas irmão, vem aqui, sabe? Não é isso, minha filha? É lotado. Mas campanha de consagração, de palavra, é pouco que está, meu filho. É pouco que está ali para estar orando, para estar jejuando para o seu irmão. É pouco que está ali contrito a você. É pouco que está ali a cara lá para a Serra Naia. Até nas igrejas estão assim. Líderes que estão na frente da obra. Eu disse a Deus agora para mim, nessa geração desse mês: eu disse: Senhor, eu não quero mais líder que não me acompanhe. Eu quero líderes que jejuem comigo e que esteja comendo a palavra comigo. Não adianta ter título de líder e não ser líder, meu irmão. Eita, Jabá. Não adianta ter líder, sabe? As pessoas consagram, não se transformam. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo, não tem mansidão do Espírito. Às vezes eu pergunto: Deus, o que está acontecendo com a igreja, com o povo de Deus? O povo está rebelde, o povo está agressivo, o povo não tem mais aquela mansidão de fazer a obra. Eu me lembro há 10 anos atrás, que eu entrei no ciclo de oração e tinha tanta gente orando, buscando a face de Deus. Aquelas mulheres com cocozinho ali, com cabelinho, tudo ali orando, chorando. Quando eu entrei, minha filha, o Senhor revelou meu nome ali, eu fiquei tão feliz, porque Deus tinha falado ali comigo. Eu disse: meu pai, que coisa linda, hoje você não vê mais isso. Você vê a dirigência se acabando na cima do altar. Às vezes desama até o dirigente. O dirigente também começa a cair, também desmoronar, e depois não querer mais fazer mais a obra, porque o povo de Deus, obrigado, Senhor, que ele diz: o amor de muitos está se esfriando, minha filha. É por isso que hoje eu não olho mais para ninguém, eu só olho para Deus. Hoje as pessoas cuidam mais da sua vida particular e deixam as coisas de Deus para trás. Jesus fica como o último, como nada, como pó, como cinza, sabe? Mas sabemos que nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Eu fui fazer uma visita há um mês atrás, uma irmã
irmã que se operou de câncer. Eu vi lá o hospital. Como estão os hospitais? Sabe como é que muitos vão dar valor a Jesus? Quando estiver no hospital. Eu vim pela dor, não vim pelo amor. Eu vim pela dor e eu louvo a Deus que eu não quero mais sentir dor nenhuma. Porque às vezes os médicos dão remédio a você para curar agora, mas tem enfermidade. Só quem pode curar só é Jesus. Nós temos que colocar em nosso coração, dentro da nossa alma, eu sou dependente dele. Você precisa botar isso dentro de você. Seja dependente do Espírito Santo. Se eu fosse olhar as pessoas que andaram comigo, eu hoje não estaria nem aqui. Se eu fosse olhar as pessoas com as pernas quebradas, tentando quebrar a minha, eu não estaria louvando ao Senhor. Se eu fosse olhar o abandono de muitos que passaram nesse altar e que dividiram meu ministério, eu hoje não